Uma ótima manhã de quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Hoje deu certo, né? 20 de maio de 2020. Ontem não foi possível, a gente está lendo novamente, estamos em atraso, mas essa semana a gente vai repondo. Hoje mesmo eu vou estar repondo em nome de Jesus, né? O de domingo. E aí a gente vai ler aqui na primeira leitura, primeiro vídeo, 1 Coríntios, capítulo 8 e 9. E amanhã a gente lê o 10 e o 11. Aí a gente põe em dia. É que ontem, amados, eu ia colocar a leitura em dia, só que a gente foi aí numa roça, dar uma esvarecida na cabeça, como diz o mineiro, espairecer. E na volta, querido, sabe o que aconteceu? Você saía de um buraco para cair no outro maior, você tinha que escolher. E à noite já, né? E aí o que aconteceu? Estourou um pneu, aí vai trocar pneu, aí chega cansado, aí é aquele caso sério, né? Aí não deu para gravar, mas na madrugada nós já gravamos, já oramos o Salmo 103 e foi bênção, graças a Deus. Se você quiser estar continuando colocando ali nos comentários pedidos de orações, a gente vai estar orando assim, na medida do possível, cada noite por uma pessoa, por duas, enfim. Porque conforme vai aumentando os pedidos, não tem como a gente especificar os nomes, como eu sempre digo, mas sim os problemas, né? Faz uma relação dos problemas, das enfermidades, e vai colocando diante do Senhor, porque a gente crê que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas voltando à estrada, amados, infelizmente, há uns 5 anos atrás, moramos em Abadia dos Dourados, estávamos ali fazendo a obra do Senhor. A rodovia ali estava bem complicada, vicinal. Quando você sai ali, para quem está acostumado para Patos de Minas, para Patrocínio de Minas, aí você pega a esquerda e vai ali primeiro para Monte Carmelo e depois chega em Abadia. Estava bem ruim, agora está pior. É uma vergonha, não é verdade? Para onde vai cada centavo do que a gente paga de imposto? É o que a pergunta fica no ar, não é? Então vamos lá, amados. 1 Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9. Diz assim: resposta a perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, amados, nunca sabemos o que precisamos. Aliás, tem até o provérbio, né? Provérbio mundano aí, mas que é certo. Quanto mais se sabe que nada se sabe. Mas, infelizmente, às vezes, muitas pessoas, que o Senhor nos guarde de tal proceder, que nem bem começou a aprender alguma coisa, pronto, já acha que sabe tudo. Ele está dizendo, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só, Deus com D maiúsculo. Os demais que você vê na Bíblia e que não é Deus, que não é o nosso Deus, vão estar com D minúsculo. Por quê? Ainda que haja também alguns que se chamem deuses, no caso aqui vou abrir um parênteses, D minúsculo novamente, quer no céu, quer na terra, agora Paulo abre um parênteses, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem, no seu costume, para com o ídolo,
coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tens ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E, pela tua ciência, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. A liberdade e os direitos dos apóstolos. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para com os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Aqui está estranho dele falar não come do leite do gado, amados, porque do leite não só se bebe, mas se come o queijo, se come o doce de leite, enfim. Digo eu isso segundo os homens? É a pergunta dele. Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim, ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Sempre Paulo bate nessa tecla. Por quê? Porque, como estamos lendo aqui em Coríntios, era uma igreja rica em todos os aspectos. Espiritualmente, tinham os nove dons e eram pessoas de um poder aquisitivo bem alto. Porém, era aquele povo que menos ajudava Paulo. Por isso que ele sempre traz isso aqui à tona, né? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho.
Mas Paulo não está falando assim, olha, que faça fortuna do evangelho, que compre jatinho do evangelho, que compre um iate com o evangelho. Isso não é salário, isso é fortuna. Paulo não está falando sobre isso. Paulo está falando que aquele que cuida exclusivamente da obra de Deus, ele precisa ser sustentado pelas ovelhas de Cristo. Só isso, nada mais. Um salário digno, né? Você sabe o que significa um salário digno, não é verdade? Ter uma casa para morar, não é uma mansão, ter um carro bom para andar, mas também não é um carro de 500 mil reais. Você está entendendo o que o apóstolo está querendo dizer, né? Então, amados, a palavra ela não tem sombra de dúvidas e nem variações. Ele está deixando bem claro que Deus compara até com o boi que trilha, que debulha, que ele não pode ficar sem comer, não é verdade? E quem cuida do evangelho, só quem cuida do evangelho na íntegra é que sabe o que é cuidar das ovelhas de Jesus com, vamos dizer, com excelência. Que cuidar de qualquer maneira, qualquer um cuida, mas com excelência, como eu sempre digo, às vezes de manhã, se alegrando num casamento, como já aconteceu com a gente não faz muito tempo, e à tarde ter que chorar num sepultamento muito doloroso, de uma pessoa que foi na tenra-idade, mas a gente precisa saber conciliar essas coisas, e não é fácil, não é nada fácil. Chorar de manhã e à tarde, ou vice-versa. Então vamos valorizar mais o nosso pastor. Vamos lá, o desinteresse e fervor de Paulo, o atleta cristão. Nós estamos aqui com 11 minutos e 58. Vamos terminar de ler o capítulo 9, então. Mas eu, de nenhuma destas coisas, usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Olha só, os coríntios não era brincadeira não. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Ou seja, fazer por obrigação, fazer reclamando, ajudá-lo e reclamando e murmurando ao mesmo tempo. Por quê? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E, por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Ou seja, ele só estava necessitando do básico. Por isso que ele dizia sempre, né? Tendo com o que comer e vestir, estejamos com isto contentes. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais, ou seja, ganhar mais almas. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei. Aí ele abre o parênteses aqui. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Aí fecha o parênteses. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato,
não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão para quê? Pregando, oh glória a Deus, que palavra maravilhosa. Desde aqueles tempos ali já existiam as Olimpíadas da Grécia. Então vamos lá. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, o que ele está querendo dizer com isso, amados e amadas do Pai? Que quando se corre lá numa Olimpíada, que naquele tempo já existia, ele está falando aqui do atleta cristão, eles corriam para um só ganhar o prêmio. Agora, o atleta de Cristo, ele se abstém do que não presta deste mundo, o que não é lícito a nós, a gente se abstém. Para quê? Porque todos vão ganhar a coroa de glória lá no final, quando passarmos naquela barreira, assim como o atleta passa naquela linha de chegada, tem até um cordão, nós vamos passar. E todos nós vamos receber a coroa de glória. Ele está dizendo que o atleta, ele não pode comer de tudo que ele vê na frente. Não, ele tem que se abster de muitas coisas para poder ser um bom atleta. Um atleta que exerça com excelência. Assim o atleta cristão. Ele precisa se abster das coisas que Deus não se agrada. E não são só os ídolos mudos, que como diz o Salmo 115, tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não ouvem, e assim vai. Tem garganta, mas nenhum som sai dela. Tem boca, né, como disse, não falam. Tem mãos, mas não apalpam. Não são só esses ídolos. São ídolos que o mundo coloca nome neles de ídolos. Ídolos do futebol, ídolos lá, os galãs da TV, que tanta gente venera, tudo isso é ídolo. Então, amados, tomemos cuidado, para que a gente chegue no final dessa carreira e receba a coroa de glória que nos está reservada. A todos quantos forem até o final, perseverar até o fim, abandonando o mundo. Que Deus te abençoe e daqui a pouco vamos para a segunda parte da leitura. Até mais tarde, no nome do Senhor Jesus.